Olá pessoal, aqui Iremar Melo, diretor de teatro, ator, produtor. Eu também estou na TV Relacionamento. Vem você também. Olá internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje estou muito feliz por ter a grata surpresa de conversar com um grande amigo e grande profissional, professor mais alto gabarito, Guilherme Armando Contrati. Muito obrigado, meu amigo. Tá? Direto de Ribeirão Preto, a terra do Chopinho do Pinguim, aqui para a TV Relacionamento. Do agronegócio, uma cidade boa, quente, né? Sim. E estamos em São Paulo, né? Estamos aqui na região da Avenida Paulista, Avenida Angélica. Exato. Aproveitando essa estada aqui em São Paulo, é um prazer estar no teu programa Gestão Executiva, que seguramente mais de 600 programas, né? Vocês já fizeram. Perfeito, exatamente. Beleza. Estou à disposição. Tá bom, e já que a gente falou de Ribeirão Preto, um abraço pessoal de Monte Alto, a cidade que me acolheu. Guilherme, conta um pouquinho para os nossos internautas onde que você nasceu e um pouco da sua trajetória profissional, que é muito extensa, mas que vale a pena a pessoa conhecer. Bom, quando a gente fala muito extensa, já está meio que denunciando a idade da pessoa, né? É que muitos desafios você venceu. Pode ser muito extensa em curto tempo. Exato. Pode ser muito Relativo. É relativo, muito conteúdo, muito Exato. intensa, né? Sou paulistano, tenho 2 irmãos, uma família de Santos, depois nasci em São Paulo, papai de Santos, minha mãe do interior de São Paulo, moramos no Rio há muito tempo, né? Estudei nessa região, Colégio São Luís, Colégio São Inácio, Santo Inácio no Rio, São Luís em São Paulo, e me formei na área de comunicação social. Depois eu fui para o jornalismo, não terminei o jornalismo, muito embora tenha apresentado alguns programas de televisão, como folguista, estava até contando aqui no intervalo o papel do folguista, fui fazer rádio também, e depois ingressei numa área que de fato eu considero como meu propósito de vida, que é a área de cura, a área de psicoterapia, eu fiz psicanálise, também faltando fazer supervisão só, mas passei lá pelos ensinamentos freudianos. E atualmente, depois de coordenar cursos em algumas universidades, onde tive o prazer de ter o Kendi como colega coordenador, programa na área de seguros, fiz muita palestra na área do mercado de seguros e previdência. Perfeito. Uma satisfação enorme atendendo a escola, a Grande Escola Nacional de Seguros e outras instituições. Mas hoje eu, se puder, em uma frase dizer, eu abracei há muito tempo essa carreira das psicoterapias. Perfeito. Psicoterapias consideradas integrativas, holísticas, em que o nosso papel é basicamente auxiliar pessoas e negócios, empresas que têm sua missão, visão e valores, mas muitas vezes missão, visão e valores ficam no papel. Exatamente. Os colaboradores, sim, os colaboradores, eles devem ou deveriam ter em mente qual é a missão da empresa, a missão do negócio. Não é só para Os valores, né? Sem dúvida, não é para atender um plano de negócio, mas missão, visão e valores é como a empresa atua, de que modo ela atua e onde e quando ela quer chegar. Se o colaborador estiver em dissonância das visões da empresa, certamente a equipe é uma equipe que não joga junto. Compete aos gestores, gente, terem essa visão, vem lá de cima, de unir todos através de um único propósito, que é a missão da empresa. Então, no meu caso, a minha missão e visão é ajudar pessoas e negócios a encontrarem
os seus propósitos de vida. Que bacana. É muito ousado, né? Mas, com muita humildade, é bastante ousado, mas a gente falando sobre buscar o propósito de vida. Não é buscar, quem busca não acha, é encontrar. Ô, Guilherme, quer dizer que desde pequeno você tinha convicção que você gostava da área de humanas? Olha, que pergunta capciosa, mas aproveitando a oportunidade, com 10 anos, eu não sei, até hoje, minha família não sabe como eu adquiri um livro chamado Princípios Básicos do IN. Ok, bacana. Uma arte milenar. Isso. Que através de toques, de sedação e tonificação você trabalha patologias, né? Eu me lembro muito bem pequeno, meus pais falavam assim, o avô está com dor ali, a tia está com dor lá, vai lá e aperta. Era uma brincadeira. Assim. Isso, Kendi, eu de alguns anos para cá, eu me reconectei com esse desejo de 10 anos. De 10 anos. Se você falou da comunicação, precisamos mudar, romper realmente esses paradigmas. As pessoas falam assim, os pais falam para a criança com 5, 6, 7 anos, o que você vai ser quando crescer? Ou seja, a pessoa não é nada, né? Precisamos romper essa realidade. Nós vivemos muito um mundo ilusório, não é culpa de ninguém, não é responsabilidade de ninguém. Quem sou eu para dizer sobre a humanidade? Mas é necessário romper isso. Então, quando você fala que a criança quer ser um comunicador, quer ser um advogado, um engenheiro, não sei o que for, qualquer profissão, né? Tantas profissões, dificilmente tem mesmo dentro dela, na sua fase de vestibular, de escolha de carreira, a lembrança da criança. Sim, verdade. Por essa razão, talvez eu tenha passado pela área de comunicação, passei pela onde está a televisão, passei por uma área mais técnica e aí, com muita gratidão, me despedi desses mercados, mas indiretamente atuo. Mas aos 10 anos eu trouxe essa lembrança para cá e me conectei. Então, conectar-se com o propósito de vida, eu acho que é a parte mais gostosa da vida quando a gente consegue e tem essa oportunidade. Maravilha. Ô, Guilherme, e pela tua voz, você nunca pensou em ser locutor e fazer dublagem, essas coisas assim? Dublagem é uma coisa apaixonante. A dublagem é tão importante que, se a gente reparar nos filmes, o Brasil tem empresas de dublagem maravilhosas, consta que são as melhores do mundo. Sim. Tem vários amigos dubladores, não vou citar o nome aqui, mas são muitos amigos. Se você reparar, os melhores filmes, as melhores produções em que as empresas compram para veicular, tem as melhores empresas de dublagem. Nós reconhecemos um ator estrangeiro pela voz do dublador nacional. Sim. E assim vem a parte publicitária da comunicação, vem os esportes, tudo isso. Voz não é mais um atributo que era lá atrás, na época do Repórter Esso, os voos de heróis, né? Não é mais um atributo dos mais importantes. Existem outros que sobrepõem a voz, né? Até em sala de aula, eu me lembro de professores como vozeirão, né? Verdade. Mas não, gente, não. Essa oportunidade dos programas de TV, o último lá da TV, onde eu atendi o mercado de seguros, a Web Seguros TV, foi uma experiência muito bacana. Mas a experiência ligada ao propósito de auxiliar pessoas a buscar a sua cura, seja emocional, mental, física, isso é gratificante. Muito interessante. E se me desculpe te cortar aqui, a comunicação também entra aí. Sem dúvida. A comunicação terapêutica. Um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, um médico, né, um psicoterapeuta, usa
usam muito a comunicação terapêutica, a livre associação, o falar, escutar ativamente, e o que o paciente traz até o setting terapêutico, com a comunicação você consegue extrair quais são as dificuldades, qual é a demanda real, não é ilusória. Perfeito. E ajudar a própria pessoa a trilhar sua jornada de cura. Guilherme, como foi para você uma visão desse novo desafio? Você teve que refletir bastante, você estudou, mas você falou, esse é o caminho que eu trilho agora. Bom, como sempre, perguntas bem capciosas, né, que ajudam muito a gente a discorrer sobre o assunto, mas sendo bem objetivo, eu tive um chamado insight. Que bom. Tive o que todos têm, mas não percebe às vezes, né? Não percebe. Somos chamados até com uma voz que vem lá no fundo, uns falando que é intuição, não estou falando sobre espiritualidade, não vou entrar nesse campo. Mas nós temos dentro de nós as percepções que são extrasensoriais, campos intuitivos, aquela voz que te diz, siga esse caminho, não siga esse caminho. E muitas vezes, por várias razões, nós desprezamos isso. Não é verdade? Verdade. Passa o tempo, você fala, nossa, se eu tivesse escutado a minha voz. Então, por que não dar uma chance? Eu tive um insight que fez com que eu me conectasse aos 10 anos e relembrei uma história incrível. Um dia, voltando de um seminário em Canela, eu vi aquele livro de Doim passando na janela do ônibus, achei que fosse uma miragem. Era um livro, aí eu fui me conectando e nunca é tarde, né? Exato. Uma pessoa de 90 anos diz assim, mas por que eu vou buscar meu propósito de vida aos 90 anos? Não é uma pergunta interessante? Sim, interessante. Mas, olha, se a pessoa viver mais um ano ou dois, exatamente, já são 2 anos em que encontrou o seu propósito de vida. Nunca é tarde. Então, vem daí sim esse insight intuitivo de voltar atrás, é o que eu quero, é o propósito, e estou feliz com todos os desafios trilhando essa jornada. Que bacana. Não, e você vê, Doim é arte milenar. Se a gente for ver também a acupuntura, que dos anos 80, que a medicina brasileira pegou, 1000 anos antes do profeta Maomé. Você vê como que é antigo. E também eu fui dar uma olhada sobre... Você conhece essa área? Sim. De Doim e acupuntura? Conheço. Então, e eu fui ver sobre o Anzol. Quando você vai aqui para a região de São José do Rio Preto, você passa por Guaratinguetá, que é a terra das garças brancas, né? E você passa por Pindamonhangaba. Aí eu sabia o que era Pindamonhangaba. E quer dizer, local onde se faz o Anzol. O Anzol é muito importante, porque o Anzol deve ter saciado a fome de milhares de pessoas. E o Anzol, ele merecia até um prêmio Nobel, que não existia. Aí fui pesquisar, o prêmio Nobel, o Anzol, ele foi inventado 700 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Olha que interessante. Vai agora muita coisa que está vindo aí para a gente. Né? Nós falamos uma oportunidade sobre o conhecimento. O conhecimento tem que ser comunicado. Né? Exato. Esse é um conhecimento que está sendo comunicado. Se ele ficar adormecido, ele não é mais um conhecimento. Sim. Mas quem se me permite nesse contexto terapêutico, psicoterapêutico, de comunicação, há muito tempo nós temos disseminado a importância de perguntarmos, né, os valores que nos foram colocados, valores de vida, dogmas. Nós precisamos perguntar, né, de onde vem, por qual razão. Nós usamos muito no nosso trabalho no Instituto 1328, posso falar aqui? Por favor. Instituto 1328, nós usamos muito os ensinamentos do sincronário do tempo, da grande lei do tempo, a lei natural harmônica, criada por um grande criador, seja ele o nome que você
quiser Perfeito. dar. A lei natural do tempo em que a Terra, o planeta feminino, a Mãe Terra, percorre em torno do Sol, o tempo em que a Lua dá volta em torno da Terra, a Lua dá volta em torno do planeta 28 dias. É a média entre um movimento sinódico e um movimento sideral, 28 dias. Ciclo menstrual feminino, ciclo menstrual da fertilização. No século XVI, 15 para 16, rasgam esse conhecimento e implementam uma contagem gregoriana irregular. A Lua dá a volta em torno da Terra, enquanto a Terra dá a volta um ano, 365 dias, 13 vezes em volta da Terra. O Instituto 1328. Ok, perfeito. 13 vezes 28, 364. Essa é a contagem harmônica, cuja matemática holonômica foi perdida, você estava colocando, a partir de movimentos políticos e religiosos que desconsideraram tudo isso. Como você disse, acupuntura, anzol e outras coisas que são muito antes do nascimento de Cristo. Perfeito. Não se pode desconsiderar isso. E também, como você falou sobre o calendário, só lembrando, muitas vezes o pessoal escuta durante anos e anos, mas passa a desperceber. Então, por exemplo, setembro começa com 7 e é mês 9. Outubro começa com 8 e é mês 10. Dezembro é 10. Novembro começa com 9 é 11. É 11. E dezembro começa com 10 é 12. Antigamente, é considerado 10 meses. Só que durante o Império Romano, o Júlio César e o Augusto, nós queremos entrar no calendário. E não é no final, não é no meio. Aí teve que empurrar os meses para cá e ficou o Júlio e o Augusto. Tanto que julho e agosto, 31 e 31. Exato. Dezembro e janeiro, 31 e 31. Eu brinco muito que nem para pular mês a mês, até para as empresas pagarem salário, seria mais fácil. Eu recebo meu salário na última semana do mês. Qual mês? Tem mês que tem 5 semanas, tem mês que tem 3 semanas. Exato, verdade. Então, isso é um conhecimento que daria 100 programas, né? E não sou eu a pessoa mais especialista, mas gosto muito do tema há 27 anos. Sigo o sincronário do tempo. Mas nós estamos falando da consciência do ser humano, na medida em que ela regula o seu tempo de uma maneira artificial, o resultado é artificial. É verdade. O resultado mecanizado de um tempo onde tudo tempo é dinheiro. Isso é um lema, desculpe a palavra, odioso. Tempo é arte, o tempo é natural, as coisas acontecem nas horas, nos momentos, no lugar que tem que acontecer. Mas por várias razões, né? De novo, política religiosa, falando aqui dos gregorianos, né? Julianos e os Augustos da vida, tantos outros, né? Isso se desconsiderou, tiraram a mulher do cenário do planeta, implementaram um calendário, que quer dizer calenda, que significa livro de cobrança de impostos. Por isso que quando nós olhamos para um calendário, todos que estão assistindo a gestão executiva devem concordar. Nós olhamos para um calendário e nós lembramos de pagar a conta, compromisso, impostos. Quando você olha para um sincronário de 13 meses e 28 dias, cada dia tem uma informação energética, por que não espiritual, do seu chakra daquele dia, da sua mentalização para o planeta, para as regiões biosféricas. Assunto maravilhoso. Então, em programas terapêuticos do nosso instituto, essa educação metafísica, Sim. ela ajuda a pessoa a refletir, tentar estar no lugar certo com as pessoas certas, fazendo a coisa certa na hora certa. Perfeito. Guilherme, nós estamos em instantes finais. Eu quero que você venha outras vezes, porque você é um de muito conteúdo. Tá? Obrigado. Queria que você deixasse a mensagem para os internautas e seus contatos. Falei do Instituto 1328, né? 1328 significa 13
momentos, 13 luas, 13 meses, 13 articulações do corpo, 13 gomos em cima do casco da tartaruga e tantos outros 13. Interessante. 28 dias, 4 semanas de 7 dias perfeitos. Isso faz com que a gente comece a nos conectar com essa harmonia. É um desafio, um convite que eu faço para vocês conhecerem. Existem centenas e centenas de autores. O mundo, milhares de pessoas seguem, desprezam o calendário gregoriano. É claro que temos que entender que hoje é o dia gregoriano, dezembro, o ano gregoriano, mas o ano não é 1º de janeiro, enfim. Mas eu faço a vocês esse convite, né, para seguir o Instituto 1328, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Kate, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço Pela oportunidade, mais uma vez. Muito prazer em rever. Um abraço para a turma que está aí atrás, um abraço aqui e obrigado pelo estúdio. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico profissional, Guilherme Armando Contrucci, e grande amigo, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.